Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós de volta, então, trabalhando a nossa disciplina de Direito Penal. E nós estamos dentro do tema Crimes em Espécie. Crimes em espécie é um universo. Logo, nós estamos trabalhando aqui de forma mais específica na parte especial do Código Penal Brasileiro, o Decreto 2848 de 40. A parte especial do Código Penal vai do artigo 121 ao artigo 361, mas os crimes em espécie, eles vão do artigo 121 ao artigo 359-H, que é o nosso objeto de estudo. E dentro desse espaço, nós estamos no título 11, que o bem jurídico tutelado é a administração pública. Por isso que o nome do título é Dos Crimes contra a Administração Pública. Esse título se subdivide em 3 capítulos. O capítulo 1, que são os crimes funcionais, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Esse capítulo nós já vimos, nós já analisamos. Depois, nós fomos para o capítulo 2, dos crimes praticados por particular contra a administração. E nós já vimos também já foi trabalhado. E nós estamos exatamente agora no capítulo 3, dos crimes contra a administração da justiça. Estamos desenvolvendo esse tema. Aqui, como eu já repeti em outras oportunidades, é irrelevante, senhores, o sujeito ativo. Ser funcionário público, ser particular. Claro que em algumas circunstâncias ser sujeito ativo, ser um funcionário público, pode caracterizar concurso material com outro crime, pode inclusive ser qualificadora, pode inclusive ser causa de aumento de pena. Mas isso, obviamente, vai depender do delito. E aí nós partimos para esses crimes, né? Nós começamos falando sobre reingresso de estrangeiro expulso, depois nós falamos sobre a denunciação caluniosa, depois falamos sobre comunicação falsa de crime ou de contravenção, dali fomos para a autoacusação falsa, da autoacusação falsa falamos de falso testemunho e falsa perícia. Dali a gente viu um subtipo anômalo, que é o 343. Do 343 nós fomos para o 344, que é a coação no curso do processo. Da coação no curso do processo a gente avançou para o 345, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Depois a gente viu um tipo penal, um subtipo, que não tem rúbrica marginal, que é o 346. E adentramos finalmente nos favorecimentos. Falamos do favorecimento pessoal, que cai muito em prova, depois do favorecimento real, que subdivide em favorecimento real próprio e favorecimento real impróprio, também vimos e cai bastante em prova, e entramos nos crimes envolvendo os presos. Aí nós falamos primeiro sobre o crime de fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança. Depois a gente falou de evasão mediante violência contra a pessoa. Dali, amigos, a gente partiu para um outro crime, que é o arrebatamento de preso. E agora a gente fecha os crimes que envolvem os presos com mais um tipo penal, conhecido, como motim de presos. Aqui está, motim de presos. Boa notícia para mim, estou com o pincel vermelho. Estou de volta com o pincel vermelho, que eu não consigo ficar sem. Na verdade, eu não consigo ficar sem nenhum dos três, Nem o azul, nem o preto, nem o vermelho. É como se eu sentisse a aula incompleta. Bom, amigos, o item 1, já conhecido. Já adiantando a vocês, serão 8 itens, é uma aula curta,
de motim de presos. Não há muito o que falar, mas o importante para uma prova, 1. Dispositivo legal. É a primeira coisa que nós temos que saber. O dispositivo legal. Onde nós vamos encontrar o motim de presos? Já adianto a vocês, é o artigo 354 do Código Penal. Como sempre, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a leitura do artigo. Venham comigo. Aqui diz: motim de presos. Vamos destacar a rúbrica marginal. Opa! Motim de presos está aqui. Vamos ver o que o texto diz. Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou a disciplina da prisão. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Está aí. A leitura do crime está resolvida. Saímos do item 1. Já entramos no item 2. Objetividade jurídica. Pessoal, eu costumo falar que a objetividade jurídica, como sempre, ela não muda, ela é invariável nesse capítulo que nós estamos, né? Obviamente, que nós estamos falando da administração da justiça. Mas em que laço, em que braço da administração da justiça? É que a administração da justiça, amigos, ela trabalha no aspecto de investigação, ela trabalha no aspecto de processo, ela trabalha no aspecto de condenação, mas ela também trabalha em aspecto de reeducação, na fase administrativa, na fase de execução de pena. Então, embora não seja só ali, é principalmente ali a objetividade jurídica. Quando a gente fala, meus amigos, em reeducação e readaptação do delinquente. Reeducação e readaptação do delinquente. Vocês sabem que um dos objetivos da pena, por exemplo, de um preso, de um apenado, é a sua reeducação, é a sua ressocialização. Então ele precisa ter bom comportamento. Se amotinar
não é sinal de bom comportamento. Concordam comigo? Então isso prejudica a administração da justiça, porque passa a impressão de que ela não está cumprindo o seu papel. O papel dela, que é manter a disciplina, evitar a subversão, não está sendo eficiente. E quem pratica isso são exatamente os presos. Os presos não colaboram com essa disciplina, com essa ordem. Por isso, a administração da justiça entra aqui. Claro, não é preciso necessariamente que seja um condenado, mas tem que ser um preso, né? Tem que ser um preso. Como diz ali, amotinarem-se os presos. Preso preventivo também está sujeito, por exemplo, às normas da Lei de Execução Penal, às normas da LEP. Então, para ele também não vai fugir a essas circunstâncias. A ele também nós vamos ter essas normas que devem ser aplicadas e efetivamente evitadas. Ok? Vencemos o item 2 de 8. Item 3. O objeto material. O objeto material, ele é interessante, porque ele não é uma matéria, não é uma pessoa, ele não é uma coisa. Ele é simplesmente é o normal ambiente prisional. E eu ainda vou botar mais. No qual devem imperar a ordem e a disciplina, a ordem e a disciplina derivadas da autoridade do Estado. Aqui está, certo? O ambiente prisional normal, tranquilo, ele é bom para todos os presos. Então nós não podemos nunca permitir que um determinado grupo de amotinados, de um determinado grupo de presos, acabe subvertendo todo um sistema que vá prejudicar a todo mundo. Então o normal ambiente prisional, ele é importante, ele é imperioso, necessário, para que a ordem, a disciplina, que são características para os presos, sem isso não tem como alcançar os objetivos de uma prisão, certo? Possa acontecer. Então, objeto material está aqui, tranquilo, fácil de resolver, não é verdade? Muito bem. Número 4. Núcleo do tipo. Núcleo do tipo. A gente sempre toma como base sempre o que, meus amigos? O verbo.
o verbo amotinarem-se. Amotinarem-se. E o que quer dizer amotinarem-se? Amotinarem-se é uma revolta coletiva. Amotinarem-se é uma revolta coletiva dos presos. Com a ordem e a disciplina prisional. Com a ordem e a disciplina da prisão. Pessoal, eu vou botar aqui em vermelho para que vocês entendam. Esse é um crime de forma livre. Ou seja, o legislador ele não elegeu maneiras de execução desse crime. Se ele não elegeu maneiras de execução desse crime, pode ser por bagunça, pode ser por tumulto, pode ser por alvoroço, ou ainda por perturbação. Certo? Só que tem um detalhe. Eu não sei se algum de vocês já se deu conta aqui, mas gostaria que tenham se dado conta. Certo? Eu falei que são 8 itens, né? Eu menti, são 11, mas são curtos. Cuidado. A prisão há de ser legal. A prisão há de ser legal, amigos. Os ilegalmente presos, obviamente que eles podem se rebelar. Certo? Se eles são presos ilegalmente, eles podem se rebelar. Isso aí é um exercício regular de direito deles. Eles estão abrangidos, eles estão acobertados por aquilo que nós chamamos de excludente de ilicitude, do exercício regular de direito. Então, os ilegalmente presos podem se rebelar. Agora, a finalidade da motinação, do motim, a finalidade, ela pode ser justa ou injusta. Isso é irrelevante, porque não é através do motim que se vai resolver. Certo? A finalidade pode ser justa ou injusta. Então, por exemplo, pessoal, vamos dar alguns exemplos aqui. Os presos acham que tem pouco tempo de visita íntima, então eles se rebelam para que tenha um aumento maior. Não importa se é justo ou injusto. Isso é motim, isso eles estão se amotinando, certo? Com esse objetivo. Isso é crime. Ou então, duração maior do período de banho de sol, certo? Talvez eles já tenham um período suficiente, mas acham que não é. Um exemplo clássico de injusto, finalidade injusta, a queima de colchões,
Vocês já devem ter ouvido falar, é um exemplo clássico de motim de presos, certo? Exemplo clássico, tradicional de motim de presos é a queima de colchões. Ou então imaginem a destruição de uma cela. Destruição de uma cela, não, destruição de uma ala onde está um grupo rival. Isso é amotinação. É isso que se deve evitar aqui, certo? Outro cuidado, muita gente pensa, eu não vi ainda cair em prova, mas se caísse em prova eu ia me divertir. Muita gente pensa que esse crime só é possível ser cometido na forma comissiva, na forma de uma ação, mas não é verdade. O crime de motim de presos, ele pode ser praticado também, pessoal, a título de omissão. Sim, a título de não fazer. Por exemplo, os presos se recusam a voltar para a cela. Agora é importante que vocês percebam que eles têm que ter uma causa. Não é simplesmente, amigos, uma rebeldia. Eles têm que ter uma causa, legítima ou ilegítima, certo? Mas eles têm que ter essa causa para lutar por ela. Então, se eles simplesmente decidem não voltar para as celas para brincar com os agentes penitenciários, a conduta é atípica. Ok? Cuidado quanto a isso. Matamos o item 4. Núcleo do tipo não tem mais do que isso. Sujeito ativo. Aqui é muito importante. O sujeito ativo é muito importante, porque ele tem duas características. Primeiro, é crime próprio ou especial. Começa por aí. É crime próprio ou especial. Por quê? Porque não pode ser praticado por qualquer pessoa. Olhem bem o que o artigo 354 diz. Amotinarem-se quem? Presos. Não são pessoas, são presos. Certo? Então tem que ser presos. E eu vou dizer mais. Essa palavrinha ali, ela está no singular ou está no plural? Ela está no plural. Significa, pessoal, que nós estamos diante também de um crime plurissubjetivo. Ou de concurso necessário. Crime plurissubjetivo ou de concurso necessário, ou seja, é crime que para existir tem que ter concurso de pessoas. Não tem como ter motim de presos de um preso só. Um preso só não tem como ter esse crime. Tem que ter mais que um. Agora, o mais curioso é o seguinte, né? O mais curioso aqui, pessoal, é que a lei não diz o número, né?
Mas se a lei não diz o número, a gente sabe o número. Tem que ter, no mínimo, 3 presos para a existência desse crime. Como é que nós sabemos que tem que ser no mínimo 3 presos? Porque toda vez que a lei estabelece um número de pessoas estabelecido, clássico, ela diz. Querem ver uma coisa? Eu vou pegar o crime de furto. Eu vou pegar o crime de furto. Eu vou lá no 155. Nós temos um parágrafo 4º que fala do furto qualificado. E olha o que diz. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Inciso 4. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então aqui eu sei que basta 2, porque a lei falou. A lei de organização criminosa, se eu for pegar lei de organização criminosa, R$ 12.850. Artigo 1º, parágrafo 1º, considera-se organização criminosa associação de 4 ou mais pessoas. A lei deixa claro. Mas tem casos que a lei não diz nada. Então, por exemplo, eu pego o crime de rixa, crime contra a pessoa. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Não tem como participar de rixa só 2 pessoas. Concordam comigo? Como não fala nada, eu sei que é 3. Mesma coisa é o motim de presos. Motim de presos tem que ter no mínimo 3 pessoas. Rixa, se tiver só 2, é lesão corporal ou vias de fato. Então, cuidado com essas regrinhas, pessoal, do que diz respeito ao sujeito ativo. Também é importante saber, aqui, pessoal, aliás, antes de fechar o quadro, a tela, amotinarem-se os presos. Aqui só fala em prisão, medida de prisão. Não está falando de medida de segurança detentiva. Medida de segurança detentiva só é aplicada nos 2 crimes primeiros de preso. Fuga de pessoa submetida à medida de segurança, certo? E evasão mediante violência contra a pessoa. Os crimes, que a gente tem depois, que é o arrebatamento de presos e o motim de presos, não envolvem medida de segurança detentiva. Ok? Item 6. Sujeito passivo. Fácil, né, pessoal? Fácil. O sujeito passivo aqui é um só. Sujeito passivo é o Estado. Acabou.
Não existe sujeito passivo aqui indireto ou imediato. Só o sujeito passivo direto ou imediato, que é o Estado. Não há mais o que falar aqui. Ok? 7. Já vamos botar aqui. Elemento subjetivo. Vocês já aprenderam, está bem fácil de saber. O elemento subjetivo é o dolo, é a intenção, certo? Nós só temos 2 crimes culposos nos crimes contra a administração pública. O primeiro está no capítulo 1 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, que é o peculato, e o outro que está nesse capítulo que nós estamos trabalhando, que é o crime de fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, artigo 351, parágrafo 4º. Todos os outros só a título de dolo. E é um dolo natural. Pouco importa, amigos, o motivo de se amotinarem. Vamos botar isso aqui. Agora, pouco importa os motivos de se amotinarem, certo? Para a existência do crime, para que o crime de motim de presos aconteça. Agora, para a dosimetria da pena importa. O juiz lá no artigo 59, ele vai levar em conta a natureza do crime, os motivos, as circunstâncias, e aí sim, nessa dosimetria, ele vai analisar, dentro da razoabilidade e a proporcionalidade, entre o mínimo e o máximo da pena. Ok? Foi o item 7. Item 8 de 11. Consumação e tentativa, pessoal. Consumação e tentativa. Bom, o que nós estamos falando? Motim de presos. Eles têm que se amotinar para o crime se consumar. Então, nós estamos falando de um crime material ou casual. Ou causal, aliás. E se o crime é material, ele exige, então, a existência desse resultado naturalístico. Exige essa existência, ou seja, a modificação no mundo exterior. Antes estava tudo calmo no presídio, depois passou-se ao tumulto, à perturbação, certo? Nesse momento o crime se consuma. Admite-se a tentativa? Claro, basta que o resultado naturalístico não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Imagina, os presos começam a se amotinar, chegam os agentes penitenciários e cessam o alvoroço. Não permitem que esse motim aconteça. Pronto, está resolvido. Certo? Lembrando, amigos, sempre que nós não estamos falando de simples protestos, como vaias, desobediências a determinações internas. Vaias, desobediências a determinações internas, por exemplo, do diretor de uma penitenciária, isso não é crime de motim de preso. Isso aí é infração administrativa. O preso vai sofrer as sanções disciplinares. Certo? Esse crime, ele reclama violência ou ameaça. Violência ou ameaça à pessoa?
Pode ser, mas violência ou ameaça é coisa também. E lembrando que nós estamos falando de um crime permanente. É um crime cuja consumação se prolonga no tempo. Enquanto o fato está acontecendo, o flagrante vai acontecer. Enquanto estiverem queimando colchões, o crime está acontecendo, certo? Enquanto eles estiverem destruindo a ala oposta dos rivais, da facção, o crime está acontecendo. Enquanto eles estiverem se recusando a voltar para as celas, o crime está acontecendo. Ok? Número 9. Nove de 12, antepenúltima. Fácil. Ação penal. Pois é, prezados. Estamos falando aqui de ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada, onde o titular é o MP, que exerce o direito de ação oferecendo a denúncia, certo? Onde exerce o direito de ação oferecendo a denúncia. Se deram conta? Aqui está. Só existe um crime, só existe uma infração penal dos crimes contra a administração pública, que é de ação penal privada, que se procede mediante queixa. Nós estamos falando do crime do artigo 345, que é o crime de exercício arbitrário das próprias razões, e quando não houver violência. Lembrem isso. Eu insisto muita coisa nos crimes que nós estamos trabalhando, exatamente porque eu sei que se vier uma questão em prova, vocês não vão esquecer. 10, penúltimo, um dos mais fáceis, Lei 9.099 de 95, que a gente conjuga com o 11, concurso material obrigatório. Aqui está. Para falar sobre isso, a gente sempre vai para onde, pessoal? A gente vai para a tela para analisar a pena. Quando a gente vê que a pena ali é de detenção, a gente já tem um indício, não é verdade? A gente tem um indício de que essa infração provavelmente é de menor potencial ofensivo. É característica dos crimes de detenção. A pena mínima é de 6 meses. A pena máxima é de 2 anos. Então nós temos aqui sim uma infração de menor potencial ofensivo da Lei 9.099 de 95. Se não tiver violência física, o indivíduo aqui vai fazer jus aos benefícios dos juizados especiais criminais, os institutos despenalizadores, como transação penal e como suspensão condicional do processo. Ele vai fazer jus a esses benefícios. O problema é quando ele usar violência física. A ameaça fica absorvida, porque não tem previsão aqui.
Vias de fato serve para o crime, mas a lei de contravenções penais diz que quando tem conjunto com o crime absorve. Mas se tem violência física, a gente sabe que a pena máxima vai passar de 2 anos, porque o juiz vai ter que pegar a pena de 6 meses a 2 anos, sei lá, 1 ano, e pegar a pena da violência, sei lá, foi lesão corporal gravíssima, de 2 a 8, e ele botou 3. 1 mais 3, a pena ficou 5 anos. Isso é concurso material obrigatório. É quando o juiz, então, tem que somar as penas, ou seja, a pena do motim de presos mais a pena da violência física, certo? Não é a pena de um crime só exacerbada, é a pena somada dos dois, certo? E assim a gente venceu os crimes de presos. A gente precisa falar agora dos crimes praticados pelos patronos, pelos procuradores, pelos advogados, como patrocínio infiel, como patrocínio simultâneo ou tergiversação, ou ainda sonegação de papel ou objeto de valor probatório. Nós vamos trabalhar esses crimes com muita calma, com muito detalhe, porque algumas coisas são semelhantes e eu vou trabalhar as semelhanças em primeiro lugar. Depois eu vou trabalhar as diferenças. E eu posso já considerar essa parte como uma parte intermediária. Quando eu chegar no fim do crime de exploração de prestígio, eu posso dizer que a gente entrou na parte final dos crimes contra a administração da justiça e automaticamente entrando também na parte final dos crimes contra a administração pública. Certinho? Então agora é hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho, dar uma relaxada e daqui a uns minutinhos então estamos de volta com mais uma aula, com mais um vídeo, com mais um bloco. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.